Fala galera, boa tarde. Aqui quem fala é o Paulo, dono do Diário do Cartola, canal do YouTube. Primeiro vídeo que eu vou estar postando aí, referente à dica do Cartola, pra gente estar analisando a rodada junto aí, analisando os confrontos. Vou estar dando umas dicas pra vocês aí, pra ajudar vocês, ajudar eu também aí, que também tô precisando um pouco, que esse ano aí o Cartola tá bem difícil. Nossos vídeos vai ser baseado sempre analisando a rodada, analisando os confrontos, vendo as melhores opções aí de cada confronto e tentando ajudar a galera a montar um time melhor, beleza? Bom, meu time no Cartola é o Sele Santos 2014. Tenho liderado algumas ligas privadas aí, jogo Cartola desde 2009, então tenho um pouquinho de experiência já aí com o jogo. E última rodada fiz 52 pontos, a rodada não foi muito boa para a maioria do pessoal, mas graças ao Cicinho, o mito da rodada aí, acabou me ajudando aí e deu para tirar 52 pontos. Vamos começar analisando os confrontos da 28ª rodada. 28ª rodada, talvez uma das rodadas mais difíceis do campeonato até agora, porque bastante jogos equilibrados, jogos difíceis, sem aquele time que você fala que esse é favorito realmente. O único confronto aqui que eu indico aqui, assim, como favorito, Corinthians e Botafogo. Corinthians está jogando na Arena da Amazônia. Corinthians conseguiu uma vitória em cima do Cruzeiro, onde ninguém esperava. Todo mundo estava apostando na zaga do Cruzeiro, que o Cruzeiro não ia levar gol, e o Corinthians acabou fazendo um golzinho, acabou com a vida dos cartoleiros de todo o Brasil aí. Mas esse jogo aqui, o Botafogo vem numa crise sem fim. O Botafogo não tá ganhando de ninguém, e o Corinthians tem várias peças que dá pra gente apostar. Lembrando, é lógico, a zica do sábado, galera. Então fica ligado nisso aí. Mas eu acredito que o Corinthians possa sair vitorioso desse jogo. Botafogo joga na Arena da Amazônia, o Corinthians vai ter mais torcida e provavelmente o Corinthians deve ter o saldo de gol. Goiás e Curitiba também é um confronto com ligeiro favoritismo pro Goiás. O Goiás dentro de casa sempre joga bem, apesar do Curitiba ter dado uma melhorada nas últimas rodadas. Mas eu acredito que o Goiás possa ganhar e quem sabe até um saldo de gol. Palmeiras e Grêmio é jogo difícil, talvez um dos jogos mais equilibrados da rodada, porque o Palmeiras ganhou duas, tá tentando subir, o Grêmio fora de casa sempre joga fechado, marca muito. Então é um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil. Eu aconselharia vocês a fugir desse jogo. Cruzeiro e Flamengo, outro jogo equilibrado. O Cruzeiro tem alguns desfalques, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, e faz muita falta no time do Cruzeiro esses dois jogadores. O Flamengo ganhou do Figueirense, mas não vem jogando bem, e é um confronto equilibrado. Tem algumas peças dos dois times que dá pra apostar aí, mas tem que ficar ligado nesse jogo aí. São Paulo e Atlético Mineiro, ligeiro favoritismo para o Atlético Mineiro, apesar de estar sem o Tardelli. Mas o São Paulo não tem o Kaká, não tem Ganso, o São Paulo não tem Souza, mais alguns jogadores também que não vão jogar. E o meio campo do São Paulo vai ficar muito prejudicado com a ausência desses jogadores. Acredito que o Atlético possa sair vitorioso desse jogo aí. Bahia e Chapecoense. Bahia vem muito mal no campeonato, apesar de dentro de casa faz alguns bons jogos. Chapecoense ganhou de 5-0 do Inter, inacreditável. Vamos ver se agora consegue dar uma embalada aí. Mas é um confronto difícil e eu prefiro ficar fora desse confronto. Aconselho vocês também a não apostar em ninguém desse jogador aí não. Inter e Fluminense, um dos grandes jogos da rodada também. O Inter vem de 5-0, vai ter que dar uma resposta para sua torcida. E o Fluminense fora de casa já provou que costuma aprontar. Toda vez que ninguém dá nada pro Fluminense, o Fluminense vai lá e ganha. E aí o Conca vai bem, o Fred vai bem. Mas tem tantas boas opções no Fluminense quanto no Internacional. É um jogo que você pode apostar, um de um time, um do outro. Sport e Vitória. O Sport tem um ligeiro favoritismo, apesar que o Sport geralmente só joga bem quando é contra time grande. Quando é contra time pequeno, o Sport não costuma render tanto. É um jogo equilibrado que eu prefiro também ficar longe desse confronto. Atlético Paranaense e Figueirense. Figueirense vem com ataque reserva. 3 jogadores do Figueirense não vão jogar. O Atlético na arena é forte, mas o Figueirense já provou fora de casa que costuma aprontar também. Então é um jogo equilibrado. Um ligeiro favoritismo para o Atlético Paranaense, mas coisa mínima. Criciúma e Santos, um jogo complicadíssimo, porque o Criciúma lá no Heriberto Urso é muito difícil de ser batido. Mostrou contra o Atlético Mineiro, meteu 3-1 no Atlético Mineiro. O Santos melhorou nos últimos jogos, jogando fora de casa também, mas é um confronto equilibradíssimo. Meu palpite é um jogo para empate. Então, analisando a rodada aqui, a gente tem o único jogo que a gente tem assim como mais certeza: Corinthians, Botafogo e Goiás e Curitiba. Lembrando que tem que ficar esperto com a zica de sábado, rapaziada. Vamos dar uma analisada aqui na seleção da rodada da última rodada aqui. Tem o Thiago do Grêmio, 19 pontos. Eu comentei desse goleiro com um colega meu.
valia uma cartoleta, acabei não pegando ele e ele acabou mitando. Fez 5 defesas difíceis e acabou dando 19 pontos. O Cicinho, mito da rodada, foi o único das unanimidades que conseguiu ir bem. Aí a gente tem vários jogadores da Chapecoense aqui, graças ao 5 a 0 no Inter, que vai entrar pra história. O David Braz mais uma vez está aparecendo na seleção da rodada. Deu 12 pontos e mesmo com cartão amarelo, senão ele podia ter dado 14, 15 pontos. O Maicon foi uma surpresa, porque todo mundo tinha Kardec, todo mundo tinha Pato, tinha Ganso, e quem pontou foi o Maicon. O Alan Ruiz do Grêmio também é outra surpresa, porque todo mundo apostou no Barcos e quem acabou saindo melhor foi o Alan Ruiz. O Edno do Vitória meteu 2 gols, ninguém apostava no Edno também. Pra vocês verem o nível que tá o Cartola esse ano, muito difícil. Cada rodada que passa aí tem uma surpresa, tem um jogador diferente. Então vamos tentar analisar aí agora aí algumas boas opções aí, pra gente tentar montar um time um pouco equilibrado pra essa rodada aí que tá muito difícil. É uma das rodadas acho que mais difíceis do campeonato até agora. Vamos dar uma olhada no mercado aqui. Vamos começar a nossa análise aqui pelos goleiros. Eu particularmente gosto de apostar goleiro sempre fora de casa, porque é onde o goleiro vai trabalhar mais e tem chance de defesa difícil. Não gosto muito de apostar em goleiro dentro de casa, porque geralmente o goleiro dentro de casa dificilmente ele trabalha, então ou ele dá 5 pontos ou ele dá -2. A gente chega aqui, os dois goleiros que imitaram na rodada passada, o Thiago do Grêmio e o Fernando Praz, são boas opções para a rodada também, porque o Palmeiras ataca muito. O Grêmio fora de casa também costuma chutar algumas bolas de fora da área, com o Barcos, com o Felipe Bastos. Mas os dois estão muito valorizados, então quem está pensando em cartoleta aí eu não aconselho. Para mim, goleiro unanimidade da rodada seria o Renan do Goiás. Joga dentro de casa, onde ele costuma ter as suas melhores pontuações, vem de -3. Curitiba tem um Alex de fora que pode bater uma falta, pode estar chutando de fora da área e pode ajudar o Renan a fazer algumas defesas difíceis. Seria um bom goleiro. Como eu falei, eu gosto de apostar em goleiro fora de casa. Então pra mim se torna o Thiago Volpe uma das melhores opções. Dificilmente o Thiago Volpe está negativando. Teve um jogo que o Figueirense perdeu de 3 a 0 pro Bahia fora de casa e mesmo assim ele deu 7 pontos. Então tipo, a zaga do Figueirense não é confiável e o time chega, chuta bastante e ele é um ótimo goleiro. Então pra mim as duas melhores opções de goleiro para essa rodada seria o Thiago Volpe, seria o Renan. E aí quem tiver confiando aí também no Paulo Vitor aí, que é bom goleiro também, o Cruzeiro vai atacar bastante também. Mas o Paulo Vitor vem negativando na maioria das rodadas aí. O Flamengo caiu demais. A gente chegando aqui tem o Diego Cavalieri, que é um jogo complicado com o Internacional. Mas o Diego Cavalieri nesses jogos aí, ele sempre consegue uma boa pontuação com as defesas difíceis. A gente tem o Vitor do Atlético Mineiro também, São Paulo desfalcado, sem Kaká, sem Ganso, sem Souza. E o Vitor dentro de casa sempre tem boas pontuações. Tem o Cássio do Corinthians. O saldo do Corinthians talvez seja o mais provável da rodada, mas é complicado de você apostar no Cássio, porque quando você aposta nele, ele dá -2, e quando você não aposta, ele dá 8 ou dá 9. Mas para quem estiver confiando no saldo de gol do Corinthians aí, é uma boa opção. Aconselho fugir dos outros goleiros. Para mim, na minha opinião, os goleiros da rodada são esses aí. Acho que não tem muito mais o que falar. E vamos passar aqui pros lateral aqui. Eu gosto muito de jogar com o lateral porque é onde você consegue sempre a sua melhor pontuação. Quando você vai com 3 zagueiros, você depende muito do saldo de gol, porque o zagueiro ele só pontua com roubada de bola ou com saldo de gol. E o lateral você pode ter uma assistência, pode ter um gol. E prova disso foi o Cicinho na última rodada, teve 7 roubadas de bola, deu 17 pontos. E para essa rodada aí, como eu falei, os 3 lateral do Corinthians, tanto o Guilherme Andrade, o Fábio Santos e o Fagner, são 3 ótimas opções. O Fábio Santos porque vem pontuando melhor. O Guilherme Andrade ele provavelmente vai jogar no meio campo de novo de volante. Então se ele tiver umas roubadas de bola, e como ele está como lateral no Cartola, pode ser que ele saia com uma boa pontuação. Mas tem que ficar ligado porque o Ralf se recuperou e pode ser que o Guilherme Andrade não jogue e entre o Ralf. O esquerdinha também é uma grande opção, porque ele é lateral no Cartola, mas ele joga como camisa 10, joga como meio armador no time do Goiás. E como o Goiás tem um jogo teoricamente mais fácil dentro de casa, se torna uma grande opção. Outro lateral que eu indico para a rodada aí, Marcos Rocha. Marcos Rocha sempre tem as suas roubadas de bola, independente do saldo de gol. E nesses jogos assim, jogos difíceis assim, ele sempre costuma pontuar bem.
Tem o Mike também, que joga fora de casa. O Mike é um lateral que apoia bastante, tem bastante roubada de bola. Decepcionou na última rodada, mas como o Flamengo é um time que ataca bastante, o Mike pode ser uma boa rodada, pode ser um bom jogador para rodada. E quem tiver confiando no Cruzeiro aí, vale a aposta nele também. Basicamente seriam esses laterais. Não indicaria nenhum outro não. Pode ser que na rodada aí apareça um ou outro aí que faça alguma coisa diferente, mas as unanimidades para mim são esses laterais aí. Vamos passando para os zagueiros aqui agora. Como eu já falei, saldo do Corinthians aí é o mais provável. Então tanto o Anderson Martins do Corinthians quanto o Felipe do Corinthians são boas opções. Lembrando, mais uma vez, cuidado com o sábado. Então cuidado para não apostar todo mundo no Corinthians e dar uma zica aí o Botafogo fazer um gol e prejudica toda a sua rodada. E ainda mais que essa rodada tá muito difícil. Os do Goiás também, tanto o Jackson quanto o Pedro Henrique. O Jackson vem negativado. O Pedro Henrique também é um zagueiro que tem uma boa média de roubada de bola. Pode ser dois jogadores aí importantes para compor o sistema defensivo. Aí a gente tem os outros zagueiros já pensando em roubada de bola, que é o Manuel, o Dedé. Mesmo jogando fora de casa, mas são dois jogadores que roubam bastante bola. E o ataque do Flamengo também não é tudo aquilo. Tirando esses dois, a gente tem o Pedro Jeromel do Grêmio. Decepcionou muita gente aí na última rodada. Só que é um zagueiro que fora de casa ele tem várias roubadas de bola. Vai jogar contra o ataque do Palmeiras, que o ataque do Palmeiras não é aquelas coisas. O Henrique é um jogador lento, que deixa muita bola pro zagueiro roubar. Então pode ser uma boa opção também para quem estiver confiando no Grêmio. Mas unanimidade da rodada, zaga do Corinthians e zaga do Goiás. A gente tem um outro zagueiro aqui também, que tem uma ótima média de roubada de bola, mas tem um jogo mais difícil pela frente, que é o Germerson do Atlético Mineiro. Ele vem roubando bola, independente de saldo de gol. É um jogo difícil, mas é uma boa opção também para quem está confiando no time do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Vamos passando para o meio campo. Meio campo essa rodada tá complicado, jogos difíceis, então não tem aquela grande unanimidade. Mas não dá pra gente deixar de fora o D'Alessandro. Independente que o Inter tomou 5 a 0, que ele vem mal, mas o D'Alessandro dentro de casa é o cara que bate pênalti, é o cara da bola parada, é o cara que nesse tipo de jogos aí ele gosta de jogar, de chamar responsabilidade. Então o D'Alessandro pra mim é unanimidade no meio campo da rodada. Outro jogador é o Petros. O Petros caiu muito nos últimos jogos. Ele deu 4.8 aqui só por causa da assistência e da roubada de bola no último jogo contra o Cruzeiro, porque senão ele ia negativar. Mas como o jogo é contra o Botafogo, o time do meio campo do Botafogo é muito fraco, ainda não vai jogar o Ramires, não vai jogar o Carlos Alberto, ele se torna uma grande opção pelo adversário. Tem o Conca também. Conca veio mal nas duas últimas rodadas, todo mundo apostou no Conca, ele veio mal. Mas todo mundo lembra que contra o São Paulo, fora de casa, ele foi o cara do jogo. O Conca gosta desse tipo de jogos, bate falta também. Então ele pode ser uma grande opção para a rodada também. A rodada para o meio campo tá difícil, tá complicado, porque não tem aquele jogo favorito assim. O Corinthians que é favorito assim, não tem grandes jogadores no meio campo, essa é a verdade. O Renato Augusto seria uma ótima opção, mas já foi confirmado que o Renato Augusto vai ser poupado. Então a gente já não tem o Renato Augusto. Quem tiver pensando num volante aí para roubada de bola, tem o Felipe Basta do Grêmio. Tem o Williams do Internacional, que tá voltando. É um grande ladrão de bolas também, apesar que esse ano no Cartola aí ele não tá apontando tão bem. Um outro jogador que eu indicaria pra rodada aqui seria o Dátulo do Atlético Mineiro. Cara que bate as faltas, bola parada, escanteio. E uma boa opção para o Atlético Mineiro, aproveitando o São Paulo todo desfalcado. Seria uma boa aposta para a rodada também. A gente tem aqui o Felipe Basta, que eu já falei. Fez 1.70. Geralmente fora de casa ele tem as melhores pontuações dele, que é onde ele rouba bastante bola. E o Palmeiras é um time que dá muita bola para o adversário, o adversário acaba roubando. Os jogadores do Palmeiras no meio campo são meio lentos. Tem um Alisson do Cruzeiro também, é uma boa aposta, o moleque é bom. Tá como meio campo no Cruzeiro, mas vai jogar no ataque do lado do Marcelo Moreno. É uma boa opção aí para quem estiver confiando no Cruzeiro. Lucas Lima dos Santos é bom jogador, mas eu indico ele mais quando ele joga na Vila, porque fora de casa ainda ele não conseguiu pontuar tão bem que nem ele joga dentro de casa. Então basicamente as opções para o meio campo são essas aí. Quem pensar no São Paulo tem o Denilson, que tem algumas roubadas de bola também, mas eu preferia não ir com o Denilson nessa rodada. Vamos lá para os atacantes agora. Atacante também essa rodada tá complicado, porque a gente olha aqui, o Fred joga fora de casa, o Barcos joga fora, o Allan Kardec, o Marcelo Moreno, o Alexandre Pato, que são jogadores que a gente geralmente vem apostando neles, mas tudo fora de casa. Então eu não aconselho você a apostar em muito jogador fora de casa não, que é onde você pode acabar prejudicando a sua pontuação.
O Marcelo é um jogador que é muito irregular no campeonato, às vezes dá 1 ponto, 2, às vezes consegue fazer 2 gols. Tem um jogo teoricamente favorável em casa contra o Figueirense. Pode ser uma boa aposta para quem estiver confiando no Atlético Paranaense, é o principal atacante do Atlético. E vale a aposta nele assim. O Giovani vem jogando muito bem, nas últimas rodadas vem pontuando independente de gol. Mas o jogo contra o Criciúma é muito difícil, o jogo lá fora. É uma boa aposta sim, mas com algumas ressalvas. A gente tem o Henrique do Palmeiras, artilheiro do campeonato, batedor de pênalti oficial. Só que vai jogar contra o Grêmio, uma das melhores zagas do campeonato. Então, até é uma boa aposta, mas com algumas ressalvas. Pra mim, o principal atacante da rodada, o Eric do Goiás. Joga em casa contra o Curitiba. A zaga do Curitiba não é boa, ele é um atacante rápido, que vem pontuando independente do gol. Então, pra mim, ele seria o principal atacante da rodada. Seria o Eric do Goiás. Outro jogador também que eu indico é o Carlos. -2, jogador baratinho, joga dentro de casa contra o São Paulo. Jogador que se movimenta bastante, finaliza bastante. Foi mal nessa última rodada aqui contra o Fluminense, mas na outra rodada ele deu 11 pontos. Então pra mim se torna uma grande opção para o ataque, até pelas opções que a gente tem. O Souza do Criciúma fez 2 gols contra o Atlético. Joga dentro de casa contra o Santos. O Criciúma vai pra cima precisando da vitória. Pode ser uma boa opção também, apesar que o Santos melhorou um pouco. A zaga do Santos até que tá bem, não tá tomando gol, mas vale a opção. Tem o Chiesa, muita gente já apostou várias vezes no Chiesa, mas o Chiesa é aquele cara de lua. Só faz gol quando quase ninguém tem ele. E o time da Chapecoense vai vir embalado. Então é um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que não dá pra você cravar quem vai ser o vitorioso dessa rodada não. A gente tem entre os principais aqui o Barcos, que joga contra o seu ex-clube. Tem também o Fred, que sempre vai bem também nesses jogos grandes assim. E tem o Marcelo Moreno, que independente do gol ele sempre consegue uns pontinhos ali, vai jogar contra o Flamengo. É uma boa opção também. O Leandro Damião eu não indico, apesar do último gol, mas o Leandro Damião tá jogando muito mal. Fez um gol, mas vem jogando muito mal, então eu não indico. Eduardo da Silva eu já acho uma boa opção também, porque a zaga do Cruzeiro vem tomando alguns gols. E ele já mostrou ali que ele sabe fazer gol, grande centroavante do Flamengo ali. Então quem estiver confiando no Flamengo aí, pode estar apostando no Eduardo da Silva também. O técnico da rodada, a gente vai passar para os técnicos agora. Não tem muito o que falar, como eu já falei. O grande favorito da rodada é o Corinthians. Se o Corinthians perder, vai acabar com meia tarde dos times do Cartola. Mas é o Mano Menezes, não tem muito o que falar. Joga contra o Botafogo. O Botafogo não tá ganhando de ninguém, então o grande favorito é o Mano Menezes. Pra quem tiver aí sem dinheiro aí, tem o técnico do Goiás também, que é o outro favorito, que joga em casa e tem tudo pra sair vitorioso aí, quem sabe até um saldo de gol. E um mais baratinho aí, quem quiser postar aí, Claudinei Oliveira, Atlético Paranaense, joga em casa, Figueirense desfalcado, pode ser o técnico da rodada. Essa rodada aí, como vocês perceberam, tá bem difícil, não tem aquele confronto assim fácil. Os confrontos que a gente acha mais fácil, que é Corinthians e Botafogo, e Coritiba e Goiás e Coritiba, é sábado. Todo mundo sabe que sábado é complicado, é zica mesmo, nunca dá o que você pensa. Mas não tem como fugir muito desses dois confrontos aí, porque senão você vai pro domingo, e domingo tá sem prognóstico nenhum a rodada, tá muito difícil. São jogos equilibrados, o Cruzeiro desfalcado, a seleção prejudicando os times, prejudicando a gente do Cartola também. Então é isso aí, rapaziada. Esse aí é o meu primeiro vídeo no canal. Vou estar postando toda a rodada, vou estar postando análise dos confrontos, algumas opções pra vocês aí, tentando ajudar a rapaziada aí a montar um time mais equilibrado, a melhorar a pontuação, tentando me ajudar também, que é bom estar falando aqui dos confrontos, analisando. E esse foi só o primeiro de vários que vai vir aí. Se inscreve no canal, dá um joinha aí, beleza? Dá uma força aí, rapaziada. E valeu, abraço.